Oi, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. E hoje continuaremos com a série sobre apicultura, onde abordaremos a colônia de abelha e as suas castas. Então, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A colônia de abelha é composta por 3 castas. A primeira é a abelha rainha, que normalmente é a única fêmea reprodutora na colônia. A segunda é composta por um grande número de abelhas operárias, fêmeas, tipicamente um número que vai entre 30 mil e 50 mil. O terceiro é composto por um certo número de abelhas zangões, que variam de milhares em uma colmeia forte na primavera para muitos poucos durante a escassez ou a estação fria. A abelha rainha é a única abelha sexualmente madura na colmeia, e todas as abelhas operárias e os zangões são sua prole. A rainha pode viver por até 3 anos ou mais e pode ser capaz de colocar aproximadamente 500 mil de ovos em sua vida. No pico da estação de procriação ao final da primavera para o verão, uma boa rainha pode ser capaz de colocar 3.000 ovos em apenas um dia, mais do que seu próprio peso corporal. Isso em uma condição excepcional. Uma rainha prolífica pode, em um pico, por 2.000 ovos por dia, mas uma rainha média pode colocar somente 1.500 ovos por dia. Uma rainha é gerada a partir de um ovo de uma operária normal. Porém, a larva é alimentada com uma quantidade maior de geleia real do que uma abelha operária normal, resultando em um crescimento e metamorfose radicalmente diferente. A rainha influencia a colônia pela produção e disseminação de uma variedade de feromônios ou substâncias rainha. Um desses produtos químicos suprime o desenvolvimento de ovários em todas as abelhas operárias fêmeas na colmeia, o que as impede de colocar ovos. Vamos compreender um pouquinho como que acontece o acasalamento da rainha. A rainha emerge de sua célula de cria após 15 dias de desenvolvimento e ela permanece na colmeia por 3 a 7 dias antes de se aventurar em um voo de acasalamento. O voo de acasalamento é também conhecido como voo nupcial. Seu voo, primeira orientação de voo, pode durar apenas alguns segundos, somente o suficiente para marcar a posição da colmeia. Os voos subsequentes podem durar de 5 a 30 minutos e ela pode acasalar com um certo número de machos em cada voo. Ao longo de vários acasalamentos, possivelmente ela acasalará com uma dúzia de zangões. A rainha recebe e armazena o esperma numa bolsa interna, denominada espermateca, suficiente para fertilizar centenas de milhares de ovos. Se ela não consegue sair da colmeia para acasalar, seja devido ao mau tempo ou estar presa em parte da colmeia, ela ficará infértil para gerar abelhas operárias, tornando-se uma rainha apenas geradora de zangões. As abelhas operárias, algumas vezes, matam a rainha que não está produzindo crias o suficiente e criam outra rainha. Sem uma rainha pondo ovos adequadamente, a colmeia está condenada. O acasalamento ocorre a uma certa distância da colmeia e muitas vezes a várias centenas de metros no ar.
Acredita-se que isto separa os zangões mais fortes dos mais fracos, garantindo que apenas os mais rápidos e os mais fortes consigam transmitir seus genes. Agora vamos falar um pouquinho sobre as abelhas operárias. Quase todas as abelhas em uma colmeia são abelhas operárias do sexo feminino. No auge do verão, quando a atividade na colmeia é frenética e o trabalho é contínuo, a vida de uma abelha operária pode ser tão curta quanto 6 semanas. Já no final do outono, quando um pouco ou nenhuma cria está tratada e não o néctar está sendo colhido, uma jovem abelha pode viver por 16 semanas. Ao longo de suas vidas, atividades das abelhas operárias são determinadas pela idade. Para as primeiras semanas de sua vida útil, elas executam tarefas básicas dentro da colmeia. Limpar células de crias vazias, retirando as sujeiras e outras tarefas de manutenção, fazendo cera para a construção ou reparação de favos e alimentando as larvas. Mais tarde, elas podem ventilar a colmeia ou guardar a entrada. As operárias mais velhas deixam a colmeia diariamente, caso o tempo permitir, para coletar o néctar, o pólen, a água e o própolis. Agora vamos dedicar os nossos pensamentos para os zangões. Os zangões são maiores do que as abelhas da colmeia, exceto pela rainha. Ele é quase 2 vezes o tamanho de uma abelha operária. Eles não trabalham, não coletam pólen nem néctar, são incapazes de ferroar e não têm outra função conhecida além de acasalar com novas rainhas e fertilizá-las em seus voos de acasalamento. Uma colônia de abelhas geralmente começa a criar zangões algumas semanas antes de construir células de rainha, de forma que possam nascer antes das rainhas, ou para prepararem-se para enxameamento. Quando a temporada de criação de rainhas acabou, as abelhas em climas mais frios expulsam os zangões para fora da colmeia para morrerem, mordendo e rasgando suas pernas e asas. Vamos compreender os diferentes estágios de desenvolvimento. Primeiro, da rainha. Ela fica 3 dias como ovo, 8 dias em desenvolvimento de larva, 8 dias com célula coberta, 4 dias de pupa, totalizando 15 dias. As operárias ficam 3 dias como ovo, 10 dias de larva, 8 dias de célula coberta, 8 dias de pupa, totalizando 21 dias. O zangão fica 3 dias no ovo, 13 dias como larva, 10 dias de célula coberta, 8 dias de pupa, totalizando 24 dias. Agora vamos ver a estrutura de uma colônia de abelhas. Uma colônia de abelhas domésticas é normalmente alojada em uma colmeia, construída com uma caixa retangular, onde 8 a 10 caixilhos paralelos abrigam as placas verticais de favo que contêm os ovos, as larvas, as pupas e os alimentos para a colmeia. Se fôssemos cortar uma seção transversal vertical através da colmeia de lado a lado, o ninho ou a área de criação apareceria como uma bola oval, medindo aproximadamente de 5 a 8 caixilhos, e os 2 caixilhos externos em cada lado da colmeia tendem a ser utilizados exclusivamente para o armazenamento de longo prazo de mel e pólen. Dentro da câmara de criação central, um único caixilho de favo tem tipicamente um disco central de ovos, larvas e células de cria seladas, que podem estender-se quase até as extremidades do caixilho.
Imediatamente acima da ninhada, forma-se um arco de células preenchidas com pólen, que se estende de um lado para o outro, e mais acima um arco mais amplo de células cheias de mel, que estende até o topo do caixilho. O pólen é um alimento rico em proteínas para o desenvolvimento de larvas, enquanto que o mel também é alimento, mas primariamente rico em energia, em vez de proteína. As abelhas enfermeiras que cuidam da prole em desenvolvimento secretam um alimento especial chamado geleia real, depois de alimentar-se de mel e pólen. A quantidade de geleia real que uma larva é alimentada determina se ela se desenvolve em uma abelha operária ou em uma rainha. Além do mel armazenado dentro dos caixilhos de cria centrais, o mel excedente as abelhas armazenam nos caixilhos acima do ninho de criação. Em colmeias modernas, o apicultor coloca caixas separadas, denominadas melgueiras, acima da caixa de ninho, em que é fornecido uma série de favos mais curtos para o armazenamento de mel. Isso permite ao apicultor remover algumas das melgueiras no final do verão, para extrair a colheita de mel excedente. Caso todo o mel for colhido, incluindo a quantidade de mel necessária para sobreviver no inverno, o apicultor deve substituir essas provisões, alimentando as abelhas com açúcar ou xarope de milho durante o período de outono e inverno. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer como funciona uma colônia de abelha, assim como as suas castas e as funções que cada uma desenvolve. Já deixem seu like, já se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Até a próxima!